Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui reproduzir para vocês as principais informações ditas pelo técnico Renato Portaluppi na sua entrevista coletiva ontem, ainda em Itaquera, depois da partida, o 0 a 0 que a gente já fez nossa análise. E aqui, tudo que eu for te contar é um resumo do que o Renato disse. Gente, o Renato nem foi perguntado sobre a arbitragem, mas ele já começou, e o Renato sabe que teve a polêmica, né? Começou falando sobre o Marcelo de Lima Henrique, dizendo, olha, eu quero aqui dizer que o Marcelo deu uma aula de arbitragem, ele e seus assistentes. Disse que ele conversou com o Marcelo no campo, deu esse elogio e queria fazer publicamente, que é assim que tem que ser. Então esse é o primeiro ponto. Renato depois é questionado, durante a entrevista, sobre, olha, como é que ele viu essa situação, o Corinthians ter falado, ter feito postagem, ter ido na CBF sobre o que aconteceu, e o Renato disse assim, olha só, ele não tem muito o que falar, ele começou, eu não tenho muito o que falar, mas daí falou pra caramba, né, sempre assim. Perguntou se ele tem que ser inimigo dos árbitros de futebol. E acha que ele falou, ó, o Marcelo deu uma aula de arbitragem aqui, mas eu tô elogiando, só que vários outros árbitros são elogiados por ele. Diz que tá sempre elogiando os árbitros, que a sua única bronca com a arbitragem é porque, ele disse assim, eu critico um outro porque o cara tem o VAR e usa errado a ferramenta. Aí sim eu critico, aí sim eu vou falar, mas assim, é quando o cara comete o erro. E ele falou que já elogiou vários outros árbitros, que tem boa relação com outros apitadores também, citou claramente o nome do Rafael Claus, que é um árbitro que ele disse que ele tá sempre brincando, sempre conversando, que conversa durante a temporada, que quando tem aqueles jogos, sei lá, o jogo do Zico, pelo que eu entendi foi isso, tá? Jogo amistoso, pelado e tal, e eles também brincam, ele falou, não preciso ser inimigo da arbitragem. E no final, diz pro repórter, olha, é uma perda de tempo que aconteceu. E o repórter ficou até meio assim e disse, não a tua pergunta, eu tô falando do Corinthians, é uma perda de tempo a atitude do Corinthians, que foi lá na CBF, protocolou e tudo mais, e falou sobre a questão da arbitragem. Mas avaliando o jogo em si, o Renato fez poucas avaliações, não falou especificamente sobre jogadores, mas tem uma parte que ele é bem crítico e bem forte, porque ele questionado sobre a partida, sobre a avaliação, ele começa a falar e aí ele disse, olha, eu acho que o Grêmio estava melhor contra 11, porque sempre quando tu joga 11 contra 11 tá todo mundo ligado, e aí algum é expulso, acontece quase todo o jogo. Ele falou, sempre tem um, dois, às vezes 3 jogadores que acham o seguinte, bom, o adversário tá com a menos, eu não preciso correr. E ele falou, no papel, tu fica com um jogador a mais. Na prática, tu fica às vezes com 1 ou 2 a menos. Porque assim, o Corinthians estava com 10. E aí, o Corinthians com 10 começou a correr mais. O Grêmio estava com 11, só que ele disse abertamente, o Renato falou que isso aconteceu nesse jogo, que uns 2 ou 3 jogadores do próprio Grêmio pararam de jogar, simplesmente pararam de correr, e aí, na verdade, era o Corinthians quem tinha mais gente em campo, que tinha cara do Grêmio, que só estava cumprindo a sua situação. Então, a crítica foi aberta, embora ele não tenha falado nomes, mas especificando uma situação que eu acho que eu já tinha visto aqui no canal e que vários outros colegas também já tinham diagnosticado que tinha acontecido com o Grêmio. O Renato falou que os jogadores sempre tiveram maturidade, o que mudou agora para estar jogando melhor foi a confiança. A confiança de classificar na Copa do Brasil, a confiança de conseguir resultados no Campeonato Brasileiro, de sair dessa situação de zona do rebaixamento e tal. Então, por isso o Grêmio também subiu de produção e está melhor. E ele falou, o Grêmio voltou a ser o Grêmio. Isso é muito bom para partes psicológicas para a parte psicológica dos jogadores. Agora, tem uma questão importante. Para ele, o maior prejuízo está sendo noites de sono em claro. O Renato voltou a dizer aquela situação, ele disse, olha, nós de novo vamos sair daqui, o Grêmio fez o jogo, jantou no vestiário mesmo, depois da meia-noite, já era entrevista, 2h30 da manhã, pega um voo, o voo fretado, pega um voo do aeroporto, desce para a base aérea de Canoas, chega no meio da madrugada aqui em Porto Alegre, até os caras desembarcarem nas suas casas e tudo mais, eles vão dormir quando já está raiando o sol, quando já está raiando o dia. E o sono do dia não é o mesmo do da noite. Isso, parentes, gaveta de saúde aqui do JB, é comprovado cientificamente, né? Mas enfim, o Renato tá dizendo, olha, agora é a situação que eu tô passando para os jogadores. Tanto que ele chegou a dizer que os jogadores estão passando, que é o maior problema. Ele chegou a dizer, não é para criticar os jogadores do Grêmio porque eles estão cansados, porque só ele sabe o que o seu grupo tá passando. Então o Renato meio que vetou essas críticas e disse que não é para ter crítica nesse sentido. Só que aí nós chegamos no ponto grama sintética. Porque o próximo jogo alguém fez a questão, ele fez uma questão dupla sobre Bright White e Diego Costa. O Renato disse, olha, eu ainda não falei com o Bright White, ou Bright Wave, né? Que com o dinamarquês, com o Diego Costa, eu vou fazer isso na chegada em Porto Alegre. Mas sobre o próximo jogo, o Renato disse assim, olha só,
Próximo jogo vai ser na grama sintética, contra o Atlético Paranaense no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E ele disse, eu já falei para os jogadores, já falei inclusive para os jogadores meus aqui dentro do vestiário, eles têm que se unir e precisam se unir para vetar com grama sintética. Porque ele falou, a grama sintética ela é fatal para lesão no tornozelo, lesão no joelho. E fala que é para os jogadores do Grêmio e para todos os outros do Brasil se unirem para não jogar mais. E ele falou, os clubes colocam essa grama, só que daqui a um pouco a conta vai chegar para os jogadores. E aí eles estão colocando essa grama e nesse momento que o futebol brasileiro está pagando mais, tem jogador que custa 15, 20 milhões de euros, aí o cara vai jogar na sintética, estoura um tornozelo, estoura um joelho, aí imagina o que vai acontecer. O cara fica um ano, um investimento desse tamanho, fica um ano sem jogar. Então o Renato solicitou na sua entrevista coletiva que os jogadores do Brasil se unissem e disse que já fala isso para os seus jogadores no vestiário para eles se unirem. Porque chegou a dizer que é o pior veneno para um jogador de futebol jogar num gramado sintético desses e ele quer uma união para que os próprios jogadores digam, nós não vamos mais jogar nessas condições. Enfim, Renato Portaluppi do seu estilo. E aí, o que tu achou dessa entrevista? Escreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.